Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o pecado de Sodoma e Gomorra, que levou Deus a destruir essas duas cidades. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaríamos de saber em qual cidade e estado você está vendo este vídeo agora. E se você gostar do vídeo, nos abençoe com o seu like. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Abraão e Ló se separam e o tempo se passa. Um dia, Abraão estava cabisbaixo e assentado na porta da sua tenda. E quando levantou a cabeça, viu 3 homens de pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e prostou-se com o rosto no chão em sinal de respeito. Abraão era um homem muito humilde e com um grande coração. Ele oferece água, comida e descanso aos 3 homens. O que Abraão não sabia é que ele estava diante do Deus Todo-Poderoso que apareceu em forma de teofania. Teofania significa manifestação de Deus em algum lugar, uma coisa ou como pessoa. Ou seja, uma pequena parte de Deus desceu à terra. Abraão, como sempre, muito hospitaleiro, prepara um banquete com o que ele tinha de melhor para comer e beber. E como um garçom, ele serve aqueles 3 homens. Enquanto comiam, Abraão ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Então Deus diz para Abraão: "Onde está Sara, a sua mulher?" E Abraão responde: "Ali na tenda." Então disse o Senhor: "Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho." Sara, porém, atrás da tenda, estava escutando a conversa deles, e começou a rir consigo mesma, e pensou: "Depois de já estar velha, eu e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer?" Nesse episódio, a Bíblia diz que Abraão e Sara já eram muito velhos e de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. E Deus pergunta para Abraão por que Sara, a sua mulher, riu. Sara então ficou com medo, porque o Senhor leu seus pensamentos e disse: "Não, eu não ri." E o Senhor imediatamente a repreendeu, dizendo: "Não negues, você riu." Os 3 homens levantam-se para ir embora, e Deus então revela a Abraão o porquê dele descer na terra, pois o pecado de Sodoma e Gomorra já tinha atingido todos os limites. Abraão escuta atentamente o que Deus o diz. Os 2 homens então partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor, e aproximando-lhe lhe disse: "Senhor, exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá, e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirás com justiça o juiz de toda a terra?" O que me chama a atenção aqui é que Deus não falou para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, então, sabendo que o seu sobrinho morava em Sodoma com a sua família, ele começa a interceder pela cidade de Sodoma. Neste momento, o relato bíblico registra uma das maiores intercessões humanas em favor dos pecadores. Você pode ler o registro dessa intercessão em Gênesis capítulo 18, do versículo 23 ao 33. Além da família de Ló, Abraão não conhecia ninguém na cidade de Sodoma e Gomorra, e mesmo assim ele intercedeu pelas cidades. Notem que no final da sua intercessão, Abraão diz: "Não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados?" E o Senhor respondeu: "Por amor aos 10,
não a destruirei. Abraão queria chegar nas 4 pessoas que eram a família de Ló. Mas como ele mesmo disse ao Senhor, só mais esta vez o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Notem que o próprio Abraão colocou limite em sua intercessão. Só mais uma vez. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, nunca coloque limites na sua oração para Deus. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo próprio Deus. Por causa da imoralidade, a cidade de Sodoma ela é citada por nome em quase 50 versículos bíblicos, quase sempre com destaque na sua maldade. Destruída por Deus há quase 2000 anos antes da vinda do Senhor Jesus, Sodoma se transformou em um provérbio e um sinônimo de alguns dos mais perversos pecados da humanidade em diversos idiomas. Sodoma e Gomorra ficavam em um local chamado de Vale de Cedim. Esse vale ficava ao sul do Mar Morto. Nesse vale tínhamos um conjunto de 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Zoar, Adimá e Zebuim. Sodoma e Gomorra foram destruídas por suas abominações diante de Deus. Estas cidades ficavam em uma região muito fértil e conhecida por suas ricas pastagens. A Bíblia diz que lá era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Muitos acreditam que o local dessas cidades seja atualmente o lugar do Mar Morto, tão salgado que nem peixe vive nessas águas. Porém, a narrativa bíblica a respeito de Sodoma e Gomorra chama muito a nossa atenção. O relato bíblico nos diz algo muito forte sobre os homens daquele lugar. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Todos nós somos pecadores. No entanto, a grandeza dos pecados dos moradores dessas cidades contra Deus parece ter chegado a limites que o desagradaram profundamente. A Bíblia diz que Sodoma foi conhecida por seu orgulho, prosperidade e tranquilidade. Prosperidade e tranquilidade podem até ser bênção de Deus, mas quando acompanhadas por soberba e falta de preocupação com os outros, se tornam sinônimos de depravação de um povo. Sodoma foi uma cidade que nunca parou o pobre e o necessitado. Sem dúvida, o crime mais notável em Sodoma foi a sua imoralidade sexual. A Bíblia diz claramente sobre esse comportamento. Quando o Senhor mandou 2 anjos em forma de homens à cidade, a Bíblia diz que os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Ló, ele pensava que aqueles 2 homens eram viajantes. Ló, então, prostou-se o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. E os 2 homens disseram: Não, passaremos a noite na rua. E Ló, sabendo de toda a maldade e perversidade que acontecia ali naquela cidade, e principalmente à noite, Ló insistiu com os 2 homens que era muito perigoso eles, como estrangeiros, ficarem no relento daquela cidade. E os 2 homens concordaram em ir para a casa de Ló. A Bíblia diz que Ló levou os 2 homens para a sua casa, deu-lhes de comer e beber. E ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens da parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. O que me chama muita atenção neste versículo é que a Bíblia diz que em determinado momento da noite, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. E desde os moços até os mais velhos, todo o povo, de todos os bairros. Isso nos leva a crer que as crianças, desde novas, já eram instruídas
a imoralidades sexuais antinaturais. Os homens então chamaram Ló para fora e disseram-lhe: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que o conheçamos. Conhecer, no sentido bíblico, era ter relação sexual. O que me deixa impressionado foi a resposta que Ló deu a dezenas de homens novos e velhos sedentos por sexo. A Bíblia diz que Ló saiu para fora da sua casa, fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram homens, ou seja, no meio de tanta imoralidade sexual daquela cidade, Ló, ele tinha um grande tesouro guardado, que era a virgindade das suas 2 filhas. E Ló disse aos homens: vou trazê-las aqui para fora, para que vocês façam com elas o que bem vocês entenderem. Mas não façam nada com estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Gente, é muito importante essa passagem. Em nossos dias atuais, é praticamente impossível alguém ter uma atitude como esta de Ló. Colocar dentro da sua casa 2 desconhecidos e oferecer as suas 2 filhas virgens a dezenas de homens sedentos por sexo, em troca da integridade física e moral de 2 desconhecidos. Mas deixa eu esclarecer aqui algo que talvez você ainda não saiba. Naquela época, havia uma regra de hospitalidade. Não sei se esta regra é válida até os dias de hoje no Oriente. Se você souber, digita abaixo aqui nos comentários. A regra é: se você hospeda alguém na sua casa, você tem que proteger essa pessoa ou essas pessoas com a sua própria vida. Então, foi por isso que Ló ofereceu as suas 2 filhas em troca dos 2 estranhos que estavam hospedados em sua casa. Vejam que aqueles homens estavam tão atolados no pecado que não era o simples fato de fazer sexo, pois Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens para aqueles homens. Mas eles queriam ir além do modo natural criado por Deus entre um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele escreveu que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhante, os homens também, que deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. Os homens, então, muito enfurecidos agora, se voltaram também contra Ló e gritaram: saia da frente! Você chegou aqui em Sodoma como um estrangeiro e agora quer ser o nosso juiz? Faremos com você pior do que vamos fazer com eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Olha que situação que Ló passou. Mas nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro da casa e fecharam a porta. Os 2 homens, então, usam os seus poderes celestiais e ferem de cegueira os homens que estavam à porta da casa de Ló, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, Deus sabe que o inferno quer te fazer mal, mas se você está debaixo da proteção de Deus, Ele não vai deixar ninguém entrar debaixo do seu telhado para te fazer mal. Quando você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador, essa regra da hospitalidade começa a valer para a sua vida. E Ele, o Senhor Jesus Cristo, vai cegar os seus inimigos. Amém? Os 2 homens, então, revelam a Ló que eles são enviados do Senhor. O que aconteceu com Ló, a sua esposa, suas filhas e os seus genros, já falamos aqui no vídeo anterior, que fala como a esposa de Ló virou uma estátua de sal e morreu.
Se você não viu, vou deixar o link na tela final deste vídeo para você assistir, ok? A Bíblia diz que o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E assim destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação. Mas Deus, ele lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló viviam. Vejam que por causa da intercessão de Abraão, Deus manda seus anjos livrar Ló da destruição. Mesmo assim, Ló ainda cria uma certa resistência em sair da cidade do pecado. E os anjos do Senhor tiram ele e a sua família à força. Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, a sua intercessão pela sua família pode livrá-lo das armadilhas de Satanás. A intercessão de Abraão mostra que Deus é misericordioso e que se existir justos entre nós, então seremos salvos. Abraão insiste com Deus, perguntando se ele deixaria de destruir Sodoma e Gomorra caso encontrasse justo entre os injustos. Podemos perceber então que Deus está disposto a salvar não só essas duas cidades, mas sim a humanidade inteira, e por causa de um só justo, o Senhor Jesus Cristo. Como você se sente quando vê o jeito que as pessoas estão conduzindo as suas vidas hoje? Será que você tem mostrado às demais pessoas que estão à sua volta que em todos os momentos da sua vida fazer a vontade de Deus é o mais importante para você? Em Sodoma e Gomorra não tinha nenhum profeta de Deus. Não tinha ninguém que falasse de Deus para aquele povo. E o Senhor Jesus disse que os milagres que você ouve dizer e que você já viu realizados, se eles tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. E o Senhor Jesus afirma que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você, que conhece a palavra de Deus e cada dia que passa, os seus pecados estão se acumulando um em cima do outro. Será que você, assim como o povo de Sodoma e Gomorra, está esperando que o seu pecado empilhado, um sobre o outro, bata no céu e desperte a ira de Deus? Meu amigo e minha amiga que está vendo este vídeo, o tempo para você abandonar o pecado é agora. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. E no dia do juízo, você seja absorvida ou absorvido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e todos os seus pecados serão perdoados. Se você quiser fazer agora, se você quiser receber o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador, aonde você estiver agora vendo este vídeo, coloque a sua mão sobre o seu coração e ore comigo. Senhor Deus, eu venho a Ti, como pecador que sou, em nome do Senhor Jesus, pedir-te perdão pelos meus pecados. Perdoe, Senhor, os meus pecados, apaga as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida que está no céu, para quando deste mundo eu partir, eu tenha um lugar reservado em Tua glória. Senhor Deus, eu creio em meu coração para a Tua justiça, mas faço a confissão com a minha boca para a salvação da minha alma. Recebo o Senhor Jesus em meu coração como meu único e suficiente Salvador. Rejeito também todos os deuses estranhos às quais eu servi até esse momento e a todo o mal que veio sobre a minha vida. Declaro agora a cobertura do sangue precioso do Senhor Jesus sobre mim. Entrego a minha vida e os meus caminhos para o que o Senhor Jesus possa conduzir-me. E creio que serei vitorioso ou vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Gostaria de saber de qual cidade e estado você está vendo este vídeo agora. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante.
Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.